Eu queria, antes da gente entrar em alguns fundamentos sobre a honra, eu queria compartilhar algumas chaves sobre a honra. A primeira chave que eu quero compartilhar é que a presença só se move num ambiente de honra. Irmão, olha para mim. Não se distraia, não perde aquilo que Deus vai fazer. Honre aquilo que Ele está falando. Uma geração motivada não muda a história. Uma geração que se move em princípios, sim. Uma geração que está com expectativa não move a história. Uma geração que tem uma expectativa pautada em princípios, sim. Os princípios são o que sustentam todo o mover sobrenatural de Deus. Você está comigo? Diga amém. A presença só se move num ambiente de honra. Sabe uma das coisas que a gente foi muito saqueado em relação à nossa cultura, linguagem, é em relação à forma como a gente apresenta as nossas ofertas, por exemplo. As ofertas, elas eram preparadas, elas eram separadas, elas eram consagradas, elas eram apresentadas. Hoje em dia, por a gente ter meios mais fáceis de fazer, coloca um pouco de dinheiro no envelope, eu passo um cartão numa máquina. Muitas vezes a gente tem perdido o senso da honra que é poder entregar algo ao Senhor. Servir pode ser algo incrível no início, mas se você esqueceu por que você faz o que você faz, o seu serviço pode ser algo automático. Você só vai porque está numa escala. A sua oferta pode ser algo automático. Você só dá porque alguém deu uma boa palavra no dia. Irmão, a gente precisa entender que o modo automático normalmente sabota o sobrenatural, porque a gente precisa ter consciência de por que faz o que faz. Por que você é cristão? Por que você vem numa igreja? Por que seus filhos estão aprendendo sobre Jesus? Não é só sobre a gente ter um conjunto de moral e conduta melhor. É sobre nós nos reunimos para termos um encontro com o único que mudou a nossa história, com o autor e consumador da nossa fé. E se esse encontro vem esvaziado de expectativa, alguma coisa precisa ser repensada. Homens andavam quilômetros, dias debaixo do céu, no meio do deserto, para ouvir Jesus falar, para poder ter um encontro com Ele. Irmão, olha para mim, pessoas caminhavam por dias para ter um encontro com Jesus. Eu não consigo imaginar que alguém ia para esse encontro sem uma expectativa de algo sobrenatural. A Bíblia diz que aquela mulher que sangrava, ela dizia: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curada. A expectativa pelo sobrenatural é uma forma de honrar a Deus. O temor, quando Deus fala, é uma forma de honrar a Deus. Fecharmos o acesso de qualquer coisa que nos distrai enquanto a presença flui é uma forma de honrar a Deus. Eu lembro que eu estive na Bethel alguns anos atrás e me impactou muito a densidade da presença de Deus fluindo naquele lugar. E uma das pessoas do time da Bethel falou para mim: a gente tem uma cultura aqui de honrar a presença. A gente ora até que a presença venha, e quando a presença começa a se manifestar, a gente honra a presença para que a intensidade dela seja cada vez maior. Toda a comunidade de fé que aprendeu a honrar a presença viveu coisas singulares. Por quê? Porque quanto mais honra e mais expectativa, mais glória, mais mover. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe outro princípio importante sobre a honra? É que todo princípio que você quebra, quebra você. Declara isso comigo, diga: o princípio que eu quebro, me quebra. Mas o princípio que eu honro, me honra. Hoje pela manhã eu compartilhei algo que a gente está vivendo como igreja. Eu quero compartilhar isso para edificar a sua fé. O que a gente tem como entrada em algumas semanas, nas últimas semanas, é comparável ao que a gente tinha como entrada no passado em 2 meses. Então, imagina, a cada semana um bimestre de entrada. A cada semana um bimestre de entrada. A cada semana um bimestre de entrada. E por que eu estou falando isso? Porque muitas coisas que a gente começou a fazer aqui há algumas semanas atrás tem a ver com entrega. A gente precisou abrir mão de algumas coisas, a gente precisou confiar, a gente precisou se lançar em independência, a gente precisou se mover só tendo uma palavra. O caminho foi construído enquanto a gente caminhava. A gente precisou se expor, porque toda vez que Deus te dá uma visão e você confia e se move nela, se der errado, todo mundo vai perceber que você se moveu por uma precipitação, não por uma direção. Então todas as vezes que o pastor ou o líder fala: vamos fazer isso, tem como, pastor? Não tem, mas Deus vai fazer. Tem como pagar? Não tem, mas Deus vai pagar. Tem. Irmão, se der errado, todo mundo vai dizer que o líder foi precipitado, mas se der certo, todo mundo vai dar glória a Deus. E o desafio da liderança é você entender que se Deus te deu uma palavra, Ele não precisa me ajuda aí, gente, que eu estou cansado. Às vezes foge algumas palavras. Ele não precisa te convencer que vai dar certo.
Então, quando você honra uma direção, mesmo que não faça sentido, Deus honra você. Quando você honra uma direção, mesmo que não faça sentido, Deus honra você. A gente olha para a história de Abraão. Deus diz para Abraão: sai da sua terra e sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não tinha um plano, Abraão não tinha um mapa, Abraão não tinha todas as respostas, mas ele honrou o pedido e Deus honrou a entrega. A gente olha para Davi. Davi foi ungido rei e precisou suportar o peso da perseguição, da desonra, o peso do medo, o peso de batalhas contra ele, mas porque ele honrou e aguardou a promessa, Deus honrou e prometeu o que cumpriu, e cumpriu o que prometeu. Então a gente tem que ter entendimento que a honra é um princípio fundamental, e todas as vezes que eu quebro esse princípio me quebra. A gente vê a história de Davi também marcada por desonra. Davi tomou para si uma mulher que não era sua. O seu filho tomou para si todas as mulheres de Davi. Todos os princípios que foram quebrados ao longo da história, a gente vê algum efeito colateral. Irmão, guarda isso. O princípio que você quebra, te quebra. Mas o princípio que você honra, te honra. É impossível honrarmos ao Senhor e não vermos a honra de Deus sobre a nossa casa. No lugar da vergonha, Ele tem para nós dupla honra. No lugar da dor, Ele tem para nós uma ferida fechada. No lugar de medo, Ele tem para nós ousadia e convicção. No lugar de miséria e falta, Ele tem para nós transbordo. Por quê? Porque se honrarmos ao Senhor no dia da falta, o Senhor nos honrará na presença dos nossos inimigos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. É tão poderoso esse salmo. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Mas antes desse versículo e antes dessa mesa de honra, o salmista também diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. O salmista honra um princípio, confiança. Deus honra o salmista, transbordo. O salmista honra um princípio, descanso. Eu descanso na certeza de que se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Deus honra o salmista com um princípio, transbordo. Irmão, olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. Grande parte das frustrações que algumas pessoas têm na sua jornada de fé está pautada numa espera do cumprimento de uma promessa, sem antes cumprir um princípio. Toda promessa sobrenatural é uma resposta ao cumprimento de um princípio sobrenatural. Então Deus fala sobre promessas de transbordo, mas antes Deus fala sobre princípios de entrega. Deus fala de promessas de proteção, mas antes Deus fala sobre princípios de confiança. E o problema é que parte da igreja se agarrou a promessas. A gente até comprou caixinhos e livros cercados delas. Conhecemos muitas promessas, mas nem sempre honramos todos os princípios. Irmão, uma das coisas mais frustrantes que pode acontecer na sua jornada de fé é você ter uma expectativa por um cumprimento de uma promessa, mas você não entender aonde ela foi ancorada e sobre qual princípio. Muita gente anseia por um cumprimento de uma promessa em que as comportas dos céus vão se abrir, mas nem todo mundo está pronto para entregar de forma sobrenatural antes de receber algo sobrenatural. Eu já falei sobre isso aqui. Eu lembro que no momento da minha jornada, no início da minha jornada, se eu ganhasse 3 mil reais, eu dizimava 300. Se eu ganhasse 3.200 reais, eu dizimava 320 reais. E um dia Deus falou comigo: enquanto eu separava o meu dízimo, quando você vai derramar, você faz cálculos, mas quando você me pede sem medida. Quantas vezes essa não é a nossa oração? Deus abre as comportas dos céus e derrama a bênção sem medidas, mas na hora de entregar, a gente se torna matemático. Não, isso aqui é demais, eu já dei um pouco mais na semana passada, deixa eu segurar. Fizemos um evento bilhetado aqui em que 100% do valor ia para a obra da igreja, e algumas pessoas depois souberam que quem servia não precisava pagar. Não significava que não poderia pagar. Você pode ofertar 60 reais e servir, ou você pode não pagar se você não puder e servir. E algumas pessoas começaram a mandar mensagem perguntando: pastor, mas eu já comprei, como é que eu faço? E a nossa resposta foi: desconta no dízimo.
É estranho a ideia de devolver algo que foi semeado. Gente, eu volto a dizer o que eu falei hoje de manhã. Talvez eu perca 20% dos nossos membros depois de uma palavra de alinhamento como essa. Mas os 80 que vão ficar vão ser mais fortes e maduros. E a gente vai viver algo sobrenatural. Amém? Eu não estou preocupado em atrair mais multidão. Eu vou ser cobrado pela maturidade na fé que a gente vai adquirir depois de anos caminhando junto. Qual é o sentido? Reaver uma oferta que foi lançada, reaver uma semente que foi liberada. Mas muitas vezes a gente é assim, peraí, acabei pagando aqueles 60 reais que não precisava, então peraí, deixa eu te contar aqui, irmão, não seja matemático na sua entrega, porque Deus nem sempre é matemático no seu transbordo. Você está comigo? Deus está pronto para derramar. O princípio que a gente honra a gente. Provérbios 11:25, o generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Mas antes, versículos antes, Paulo está dizendo, olha, vocês sustentaram o mover no momento mais difícil da igreja, e eu tenho uma palavra para vocês, o meu Deus suprirá todas as necessidades. O problema de ansiar pelo cumprimento de Filipenses 4:19 é negligenciar tudo que aconteceu em Filipenses 4:18, 17, 16. Uma geração frustrada com a ausência do cumprimento de promessas é uma geração que negligenciou o entendimento dos seus princípios. Deus honra quem honra a sua palavra. Deus honra promessas se a gente honrar os princípios. Faz sentido? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre honra. A desonra impede o fluir. A desonra cessa o fluir. A desonra impede o milagre. Mas na mesma proporção, de forma oposta, a honra atrai milagres, a honra atrai transbordo, a honra atrai a presença, a honra sustenta a presença, a honra gera algo sobrenatural. Sabe outra chave importante sobre honra? Que não existe honra parcial. Honra é como gestação, ou você está grávida ou não está. Não dá para honrar pela metade, assim como não dá para gerar um filho pela metade. Você está grávida? Ah, mais ou menos. Alguém já ouviu isso? A honra é como uma gestação. Ou você está gerando honra, ou você está gerando desonra. Irmão, olha para mim, tem algo poderoso no Evangelho. Existem vários pontos que são fundamentais no Evangelho, e para alguns desses pontos não existe neutralidade. Ou você ajunta, ou você espalha. Ou você honra, ou você desonra. Ou a palavra vem para salvação, ou a palavra vem para juízo. Não existe neutralidade no reino de Deus para inúmeros princípios. Quem não é comigo é contra mim. A gente vê o próprio Jesus falando em vários momentos, e não existe neutralidade. Tem aquela historinha antiga do muro, que um cara estava em cima do muro, e de um lado tinha Jesus e os seus anjos dizendo, vem para cá, escolhe o nosso lado, filho, vem para cá. E do outro lado estava Satanás e os seus demônios só observando, e eles não estavam nem um pouco preocupados com o que aquele cara ia escolher. E depois de algum tempo aquele cara olha e ele fala para Satanás, ele fala, eu não estou te entendendo, do outro lado eu estou vendo Jesus e os anjos preocupados para que eu escolha o lado deles, por que você não está preocupado para que eu escolha o seu? E aí Satanás gira para ele, dá um sorrisinho e fala, é porque eu sou o dono do muro, você já escolheu um lado. Ou amamos a Deus de nosso todo o coração, ou não amamos a Deus, ou nos entregamos ou não nos entregamos, ou confiamos ou não confiamos, ou honramos ou não honramos. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém.